meu avô, eles conversavam na oração como se estivesse conversando aqui, ó, cara a cara, Meu como se Deus. estivesse conversando com o irmão. E Deus Meu também Deus. respondia da mesma forma. Geralmente, quando se fala do Nordeste, de sertão, a gente lembra logo de escassez de água, né? Sim, Teve situação de escassez de água, né? isso, E uma grande preocupação na vida dos irmãos lá, perdendo os animais, né? As colheitas. E ele foi orar a Deus. Olha que coisa tremenda. Foi ali clamar a Deus, ali orar a Deus, a preocupação com os seus animais, que é o seu patrimônio, né? isso. Aí Deus revelou para ele lá no meio da pedra, lá em cima da montanha, no meio da pedra. Deus revelou para ele um lugar que tinha uma fonte, meus irmãos. Era a Aleluia. fonte do capitão. Ele levou um funcionário lá, e o funcionário falou: o que está acontecendo? Você tá maluco? O que é? Não, cava. E foi, cavou ali, achou a fonte Olha de, isso, Antônio. de água. Ele mostrou o local exato onde seria cavado ali. E aquela fonte do capitão, que foi dado o nome por ele, né? Fonte do capitão, ficou ali sustentando os animais ali, ó, todo Meu o tempo, Deus. ali nas secas ali. Ele servia tanto para os animais dele, quanto também para os animais dos vizinhos. Não é? Meu Deus. E olha, uma coisa interessante que eu lembrei aqui, que uma certa vez estava aquele tempo de seca, e Deus mandou meu avô, disse: olha, pode plantar no tempo da seca mesmo. Você vai plantar no tempo da seca. E ele plantou. Aí, quando ele começou a orar, aí Deus despertou meu avô, dizendo: choveu, Pedro. Choveu a noite toda de chuva. Quando choveu a noite toda, choveu, Pedro. Perguntando a ele. Então, a intimidade era tão grande, é uma intimidade que a gente precisa buscar mais, não é? Sensacional. A gente precisa buscar mais. E esse povo, não é, estava tão distante de tantas coisas, desse meio tecnológico que nós temos, que é uma bênção para nossas vidas, para a nossa era, para a nossa geração, mas que mesmo na simplicidade, não é, tinha essa intimidade com Deus, de forma linda e estreita. E Deus falava cara a cara com ele, da mesma forma que ele falava com Deus, Deus falava com ele. Maravilha. Como o senhor disse, só lembrando, tem todas as histórias do seu avô, como Deus falava com ele, como ele Isso. falava com Deus. Isso, tem essas Maravilha, histórias. maravilha. Tem aqui também uma parte aqui, ó, que eu até marquei aqui rapidamente, no terceiro pastor de Inhapi, que é o pastor Antônio Hilário, quando Deus envia esse homem de Deus, não é, lá para o sertão, para ser o próximo pastor. E eles andavam a pé, meu irmão. Veio esse pastor como um peregrino, não é, andando a pé. Aquele sertão, não tinha nem cavalo. Não tinha esse pastor, tão humilde que eram, simples, né, financeiramente falando, andando a pé. E meu avô nem sabia que esse homem estava para vir, esse pastor, né? Só para os irmãos entenderem. Meu avô participou do almoço, minha avó colocou o almoço para os funcionários da fazenda, né? Que meu avô tinha aquelas terras que Deus já tinha abençoado ele. Ele começou fraquinho ali, pobrezinho, e Deus abençoou de uma maneira extraordinária, que se tornou um grande fazendeiro lá. Não é? E ele colocando aquele almoço ali, depois do almoço, quando terminou, a minha avó recolheu o almoço, Deus falou no ouvido do meu avô: prepara a mesa que está vindo gente para almoçar. Eita, Jesus. Aí ele disse: olha, Maria Dulce, prepara a mesa, coloca a mesa. Como é que eu vou fazer isso? Acabamos de terminar de almoçar. Ele disse: pois está vindo gente aí. E Deus já me avisou que vai vir gente para almoçar Tem conosco. muitas responsabilidades. pessoal. Pouco tempo depois chega na porteira da fazenda o pastor, com a família, se apresentando: eu sou o próximo pastor. Porque meu avô era aquele hospedeiro, né? Era a porta de entrada dos pastores ali. E os pastores que iam para lá se hospedavam lá, porque não tinha igreja, não tinha congregação. O culto era lá na casa do meu avô. Recebeu ali, aí houve aquela alegria. Por quê? Porque Deus já tinha revelado a meu avô.